Olá, aluníneos e aluníneas queridas no meu coração. Vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo de Direito Civil, hoje com a responsabilidade civil. Quando se fala em responsabilidade civil, estamos diante de um descumprimento obrigacional. Houve um descumprimento de uma relação pactuada dentro de um contrato, onde uma das partes descumpriu um dever obrigacional, ou então estamos diante de um descumprimento de um dever legal, colocado pela lei para disciplinar a vida em sociedade. O que é importante salientarmos dentro da responsabilidade civil? A ótica é a vítima, não é o autor. O que se objetiva na responsabilidade civil, a ótica do direito civil, é voltado para restabelecer o status quo ante em relação à vítima, propiciar que a vítima tenha a reparação de todos os danos que ela tenha sofrido e facilitar a prova e a obtenção do ressarcimento desse dano. Muito diferente, gente, do direito penal, onde a ótica é o autor. Por isso que no direito penal não há que se falar de responsabilidade sem a culpa, sem o dolo do agente. Aqui na responsabilidade civil, é possível sim imputar a um autor um ato que tenha causado dano e o dever de responsabilidade, ainda que ele não tenha agido com dolo. Isso por quê? Porque no direito civil existe a possibilidade da responsabilidade objetiva, onde não analiso a culpa e dolo do sujeito. Então é importante salientarmos que essa responsabilidade civil, ela se funda sobre dois princípios, sobre dois fundamentos. E quais são os fundamentos? Primeiro, o princípio da reparação integral. O princípio da reparação integral é aquele que diz que qualquer dano sofrido pela vítima, em razão de um ato ilícito, ele vai ser passível de indenização. Inclusive admitindo a possibilidade de cumulação de diferentes espécies de danos. Então, pelo princípio da reparação integral, que o direito civil adota, é possível que Mariazinha, que tenha sido vítima de um mesmo ato, por um dano moral, material, estético ou perda de uma chance, possa acumular todos esses danos em uma única ação indenizatória. Porque a ótica, volto a dizer, é a vítima e não o autor. Nube, mas isso não seria um bis in idem? Não seria, porque as espécies de danos, elas têm diferentes ocorrências, diferentes incidências, e como nós adotamos o princípio da reparação integral, é possível que a vítima cumule esses danos, porque o que nós obtivamos a ela é que ela possa restabelecer o status quo ante. Além disso, além do princípio da reparação integral, a responsabilidade civil, ela se funda no princípio da prevenção. Quando se fala no princípio da prevenção, eu digo o seguinte: será que eu preciso esperar que o dano aconteça para que depois eu mova a ação de indenização para reaver o ressarcimento desse dano? Não. Eu não preciso esperar que o dano aconteça. Existe, portanto, as tutelas inibitórias. Existe o caráter fiscalizatório para que evite-se que o dano aconteça. Então, muito importante você entender. É impossível imaginarmos a responsabilidade civil hoje só com um cunho reparador. Claro, a responsabilidade civil busca reparar o dano, mas antes de mais nada, busca evitar que o dano aconteça. E como que ele busca evitar que o dano aconteça? Através do princípio da prevenção, através da fiscalização, através das chamadas tutelas inibitórias. Nube, o que seriam essas tutelas inibitórias? As tutelas inibitórias, elas entram dentro das cautelares ou das medidas de urgência, de antecipações de urgência. Então, vamos imaginar numa pornografia de revanche, onde uma das partes teve as suas fotos íntimas divulgadas na internet. E ela busca, através de uma tutela de urgência, tirar aquelas fotos do ar, para evitar que o dano, ele o quê? Ele se agrave. Tudo bem que o dano já aconteceu, mas quanto mais
mais tempo aquelas imagens prosperarem no meio digital, mais público ela vai alcançar e o dano será de maior proporção. Então, eu tento evitar de todas as maneiras que o dano aconteça, através da fiscalização. Se o dano já aconteceu, evitar que ele se alastre. E se ele já se alastrou, eu busco, então, a reparação desses danos na medida em que ele aconteceu. Como eu disse a vocês, a depender da relação jurídica, eu tenho dano proveniente de uma relação contratual ou um dano que independe de uma relação contratual. Portanto, nós temos que falar que a responsabilidade civil, ela pode ser contratual, quando eu descumpro um pacto realizado dentro de um contrato, ou a responsabilidade civil, ela pode ser extracontratual, quando eu descumpro um dever genérico expresso em lei. E a lei me dizia, não cause dano a outrem. E eu vou lá e descumpro o preceito legal. É o que nós chamamos de responsabilidade civil extracontratual. Vamos ver uma por uma a partir da responsabilidade civil contratual. A responsabilidade civil contratual, ela está na seguinte noção. A relação jurídica é formada entre os sujeitos determinados. A pactua algo em relação a B, em um determinado momento, A ou B vem descumprir o que pactuaram dentro desse contrato. Então, surge o que nós chamamos de responsabilidade civil contratual por um inadimplemento do contrato. Do inadimplemento do que foi pactuado pelas partes dentro de um contrato. Gente, isso aqui, quando eu coloco o contrato, é um exemplo de um negócio jurídico. Mas pode ser qualquer negócio jurídico que foi pactuado entre as partes, onde A prometeu algo em relação a B e descumpriu. E ao descumprir, isso causa um dano. Titia Núbia falou isso para vocês no direito das obrigações, quando nós tratamos as cláusulas penais, compensatórias, cláusula penal moratória. Quando que nasce o direito a invocar a cláusula penal dentro de um contrato, que está prevista no artigo 416 caput da Constituição? Quando uma das partes teve o descumprimento, esse descumprimento causou um dano. Se houve um descumprimento, nasce aquela parte que foi o que prejudicada, vir e invocar a cláusula penal, dizendo, você descumpriu voluntariamente a obrigação. Não foi por um caso fortuito e não foi por uma força maior. Núbia, mas e se o dano for maior do que está pactuado na cláusula penal? Eu também disse para vocês em nossa primeira aula. Abre a possibilidade de se cumular cláusula penal com indenização suplementar, que a priori só será possível se o contrato prevê a possibilidade de cumulação, exceto no caso dos contratos de adesão, onde nós já temos súmula nesse sentido, para dizer que nos contratos de adesão, independente de previsão contratual, se o dano sofrido pela vítima, pela parte contratante, ela exceder o montante previsto na cláusula penal, seja ela compensatória, seja ela moratória, essa parte tem direito a invocar a cláusula penal. É aí que entra o que nós chamamos da responsabilidade civil contratual. Dentro dessa responsabilidade civil contratual, o que nos chama a atenção? Ela está prevista lá dos artigos 389 a 420 do Código Civil. E é basicamente o que nós falamos no inadimplemento das obrigações. É exatamente o que nós falamos no que tange a cláusula penal compensatória, moratória e a possibilidade de cumular com indenização suplementar, que nós comentamos que está no artigo 416, inclusive parágrafo único aí do Código Civil. Portanto, a responsabilidade civil contratual, e percebam, não é essa que nós vamos focar. Por que não é essa que nós vamos focar? Porque nós vamos focar aqui, e a FGV cobra, a responsabilidade civil extracontratual. Quando, a despeito de não haver um contrato entre as partes, uma delas sofre um dano, e esse dever de reparação, ele vem de um contrato? Não, ele vem da lei. Então, na responsabilidade civil contratual, o que nós temos é a responsabilidade civil contratual é igual ao
inadimplemento de um contrato que tenha causado danos. Isso é a responsabilidade civil contratual. Possibilidade de acumular ou não com indenização suplementar? Falamos. Agora nós vamos focar na responsabilidade civil extracontratual. O que é a responsabilidade civil extracontratual? Extra significa que, a despeito da inexistência de um contrato, inexiste um contrato. Ô, Núbia, eu entendi. Se inexiste um contrato, pensa bem comigo. A relação jurídica entre A e B advém de um negócio jurídico, que nós chamamos, por exemplo, de contrato. Aí vem a pergunta, de onde vem a relação jurídica entre A e a coletividade? Esse que é o ponto. Percebam que na relação jurídica contratual, os sujeitos eles são determinados e eles sabem exatamente qual foi o adimplemento e inadimplemento. Já na relação jurídica da responsabilidade civil extracontratual, a relação se dá entre um sujeito, aquele que causa o dano, e toda a coletividade, ou seja, qualquer pessoa que tenha sofrido o dano. Ou seja, pode ser qualquer vítima. Tá bom, Núbia, mas aonde que vem, então, essa relação desse A com essa qualquer vítima? Pela lei. E a lei traz, gente, o chamado dever genérico de abstenção. Esse dever genérico de abstenção, também chamado de neminem lader. Esse neminem lader significa que é o dever de se abster de causar dano a outrem. Porque se você, por ação ou omissão, causa dano a outrem, quem é esse outrem? Não me interessa. Qualquer pessoa, nasce o dever de indenizar. Imagina a Mariazinha dirigindo furiosamente no trânsito e bate no veículo da frente. Ela pode se eximir no dever de indenizar, dizendo que não existe contrato entre ela e aquela vítima do acidente? Claro que não. Ela causou um dano e esse dano merece reparação. E sabe por quê? Porque isso é um preceito que está no artigo 927 aí do Código Civil. Aquele que, por ato ilícito do artigo 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Significa, então, que eu estou diante, senhores, de uma situação, voltando aqui, onde há um dever genérico de abstenção. Essa pessoa, ou seja, todos nós, devemos nos abster de causar dano a outrem. É o que nós falamos do neminem lader. Esse neminem lader, que é o dever genérico de abstenção, que está consubstanciado aí no artigo 927 do Código Civil. Então, perceba que enquanto a relação jurídica contratual, a responsabilidade civil contratual, se funda em um descumprimento de um contrato, a responsabilidade civil extracontratual se funda em um descumprimento legal. Descumprimento legal. Havia um dever genérico de abstenção, eu fui lá, não me abstive e causei dano. Significa que, ao causar dano, nasce o que nós chamamos da responsabilidade civil extracontratual. E isso, gente, pode ser por ação ou pode ser por omissão. É muito bacana que você entenda que esse dever genérico de responsabilidade civil, proveniente da responsabilidade civil extracontratual, ela nasce de um tripé normativo. E esse tripé normativo, ele é assim. Há o dever de reparar, 927, dever de reparar. Dever de indenizar. Pelo cometimento do ilícito do 186 e pelo cometimento do ilícito do 187. Significa, senhores, que a partir do momento que há uma violação dos deveres da lei,
que há, então, o ato que causa o dano, nasce a responsabilidade civil extracontratual. E por que ela nasce? Porque eu cometi ilícito, que está no artigo 186, ou eu cometi um ilícito que está no artigo 187. É exatamente o texto de lei, olha. Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento? Saber qual a diferença do ilícito do artigo 186 e do ilícito do artigo 187. Porque, a priori, anota no seu caderninho de canetinha furta-cor de brocal. A priori, o único ato que gera dever de indenização no direito civil é o ato ilícito. Essa é a regra. Nós temos exceções? Claro que nós temos. Mas essa é a regra por quê? Essa é a regra porque está aqui no texto do artigo 927. Quando eu falo de responsabilidade civil extracontratual. Então, o que é o ilícito subjetivo ou o ilícito que está previsto no artigo 186? Primeiro, gente, que o ato ilícito é uma conduta contrária à norma. Então, o ilícito do 187 é uma conduta contrária à norma. Ilícito do artigo 186 é a conduta contrária à norma. Acontece que essa minha conduta, ela vai ter alguns requisitos que são valorizados no artigo 186, que não são valorizados no artigo 187. Então, cada conduta ela vai ter características próprias para tipificar, para se enquadrar como esses ilícitos que o Código Civil coloca. O ilícito subjetivo, previsto no artigo 186, é aquele onde há uma conduta culposa do autor. E quando eu falo culposa, é por culpa ou dolo. Aqui, para o direito civil, mesma coisa. Ele é subjetivo porque ele vai depender dos elementos subjetivos. Elementos subjetivos. Dolo ou culpa. Então, para que haja a responsabilidade civil pelo ilícito subjetivo, a conduta do autor, ela precisa ser culposa. O autor precisa ter cometido a conduta com culpa ou dolo. Então, eu preciso de uma conduta que seja culposa ou dolosa. Eu preciso do nexo de causalidade entre essa conduta e o dano provocado. Então, perceba que não basta uma conduta. Eu preciso comprovar a culpa ou o dolo na conduta do agente para que ele seja chamado à responsabilidade. É muito importante você entender isso, por quê? Porque quando o ato ilícito ele é subjetivo, eu preciso, vítima, provar que houve uma conduta do agente, provar que foi culposo ou doloso e provar que foi a conduta do agente que causou o dano patrimonial ou extrapatrimonial. E é aí que eu chamo a atenção de uma questão que já foi cobrada várias vezes em primeira fase. Núbia, o ilícito subjetivo, ilícito civil, ele é igual ao ilícito penal e ao ilícito administrativo? Como é que eu sei a diferença? Prestem atenção aqui em titia Núbia, nem pisque. Quando eu vou saber a diferença dos ilícitos, a dica que eu dou para você não é olhar para a conduta. Uma mesma conduta, ela pode representar um ilícito penal, um ilícito civil e um ilícito administrativo. Querem ver? Mariazinha, dirigindo embriagada após sair de uma festa, passou então com seu veículo em alta velocidade e foi flagrada por um radar. Em ato contínuo, atropelou Zezinho e causou danos ao muro da casa de Dona Bernadette. Nessa mesma conduta, Mariazinha cometeu ilícito civil, dano, ilícito penal, direção perigosa, ilícito administrativo, violação das normas de trânsito, no mínimo. Além de cometer o quê? Homicídio ou lesão corporal, vai saber como que vai ser tipificado. Então, perceba que uma mesma conduta pode atrair vários tipos de responsabilidade. Pois é, Nubi, como é que eu vou saber a diferença? Vem para mim. O ilícito subjetivo, a diferença que se dá para eu saber entre um ilícito civil, penal e administrativo, está na resposta sancionatória que vai se dar para a conduta.
Na resposta sancionatória que vai se dar para a conduta. Por isso é importante sabermos a diferença entre um ilícito civil, administrativo e penal. Até porque o artigo 935 do Código Civil fala que são searas de responsabilização independentes. Mariazinha pode responder em uma ação penal, em uma ação administrativa e em uma ação civil por um mesmo fato que ela tenha cometido. Nada obsta. A diferença está na resposta sancionatória. Sabe por quê? Para a configuração do ilícito civil, o que eu preciso? Para a configuração do ilícito civil subjetivo, eu preciso da conduta. Essa conduta precisa ser culposa ou precisa ser dolosa. E além da conduta, senhores, eu preciso do dano. Isso aqui é muito importante. Não há dever de responsabilização para ressarcimento do dano se não houver dano. Como é que eu vou invocar a reparação de um dano se não teve dano? Então, no ilícito civil, o dano ele é um plus, ele é um requisito para que haja a responsabilidade civil reparatória. Só há que se falar em reparação se houve a comprovação de um dano. Esse dano foi provocado pelo quê? Por uma conduta culposa ou dolosa do agente. Então, a resposta sancionatória vai ser a reparação do dano. Agora, o ilícito administrativo, o ilícito penal, eu preciso comprovar, senhores, a presença da conduta dolosa, culposa e mais o dano. E é aí que nós entramos. Prestem atenção. No ilícito administrativo, é um pouco diferente, tal como o ilícito penal. E sabem por que isso? Porque no direito penal e no direito administrativo, eu preciso, sim, que haja uma conduta culposa ou dolosa. Então, vamos lá. Conduta. Ela precisa ser culposa ou ela precisa ser dolosa. Bacana. Aqui também, conduta culposa ou dolosa, até porque vocês viram que não há a possibilidade da responsabilidade objetiva dessa pessoa aqui. Então, a conduta, ela também vai ser culposa ou dolosa. Agora, o dano, ele não é pré-requisito. O dano não é pré-requisito. Dano não é pré-requisito para que haja responsabilidade administrativa. Basta a violação, basta eu ter extrapolado o limite de velocidade da via. Também não é no direito penal, basta a direção perigosa. Ainda que eu não tivesse causado dano ao patrimônio lá da vizinha, nem atropelado o Zezinho, eu já poderia ser presa por direção perigosa, poderia responder por direção perigosa, ou embriaguez ao volante na condução de veículo automotor. Então, perceba que quando eu falo isso, o dano aqui no direito civil, ele é requisito essencial. Enquanto no ilícito administrativo e no ilícito civil, eu não dependo da produção de dano para que haja uma resposta sancionatória para a conduta. Tudo bem? Isto, ilícito subjetivo. Agora vamos para o ilícito objetivo. O ilícito objetivo, ele também é conhecido como abuso de direito. Ou atos emulativos, como é trazido pelo CPC. No ilícito objetivo, eu tenho um comportamento abusivo. Comportamento abusivo do autor. Gente, olha como é que é legal a formação das palavras. Analisem comigo, para vocês verem como que é fácil. Se é abuso do direito, significa que o autor, ele tem direito. O problema não é a ausência do direito, porque aqui no ilícito subjetivo, raciocina comigo, o autor tem direito de causar dano ao patrimônio de outrem? Tem não. Não há que se falar em abuso do direito, há que se falar em violação do direito. Havia um dever genérico de abstenção,
eu não me abstive e provoquei dano ao patrimônio de outrem. Já no ilícito objetivo, o autor, ele tem direito. O problema não está na ausência de direito, está no limite do exercício desse direito. O autor, ele abusa desse direito. O autor excede os limites de exercício. Então, perceba que o que é abusivo não é a falta do direito, é o excesso. Isso é abuso. Eu estou abusando do direito que me deram. A lei me deu um direito e eu estou abusando deles. Então, perceba que é exatamente o que fala o artigo 187. Vamos buscar o artigo 187 para você ficar feliz. Olha para você ver que bonitinho que ele é. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestadamente os limites impostos pelo seu fim econômico, social, boa-fé e pelos seus bons costumes. Então, houve um abuso, houve um excesso nos limites desse direito. Me dá um exemplo? Dou. Existe o direito de um pai que tem um vasto patrimônio, deixou 4 filhos, uma esposa, de fazer um testamento? É lícito o direito de testar? Sim, o pai é capaz, ele pode testar. Agora, não existe o que nós chamamos de legítima, que é a parte do patrimônio disponível? Quanto que eu posso dispor livremente do meu patrimônio se eu tenho herdeiros necessários? 50%. Aí o pai vem e faz um testamento e dispõe 90% do patrimônio para um dos filhos. Pergunta aos senhores, isso é abuso de direito ou não é? O Enúbio até que é, né? Então, o testamento ele vai ser todo nulo? Não, na parte que excede a legítima. O abuso de direito busca anular, busca tornar ilícito aquilo que excedeu o direito que o autor tinha. O ato emulativo é basicamente isso. No ato emulativo, e eu vou te dar um exemplo que não cai, despenca em prova de OAB primeira fase. Vamos imaginar uma empresa. Ela negativa o seu nome indevidamente no SPC. Perceba, ela tem o direito inicialmente de negativar nomes de devedores inadimplentes no serviço de proteção ao crédito? Tem. Mas quando ela exerce em relação a você, ela excede o limite ou não excede? Excede. Então, isso é um abuso de direito. Agora, para você provar o abuso de direito, eu preciso partir a cabeça do sujeito. Vem cá, papai, deixa eu ver se você queria ou não queria, papai. Não é assim. O ilícito é objetivo. Não depende de análise de dolo, não depende de análise de culpa. E mais, é controle objetivo finalístico. Não depende da produção do dano. Bingo! Para você entrar com uma ação, para tirar o seu nome indevidamente do SPC, você precisa comprovar que você está abalado emocionalmente? Não. Precisa provar a culpa ou dolo da empresa? Não. Por quê? Porque é um ilícito objetivo. E para você pleitear uma ação de responsabilidade civil com base em ilícito objetivo, sabe quais são os requisitos? Conduta. Conduta e nexo de causalidade. Você não precisa que haja dano. Você não precisa que haja a comprovação de dolo ou culpa. Por isso, gente, o ilícito, ele é objetivo. Nesse ilícito objetivo, perceba a ilicitude será do que excede os limites da lei. No teor do artigo 166, aí do Código Civil. Outra coisa importante, enunciado 360 do Conselho de Justiça Federal. Você precisa anotar isso aí, foi o que eu acabei de falar. Enunciado 360 do Conselho de Justiça Federal. Aqui o contrato ele tem eficácia interna e eficácia externa. Significa que quando eu penalizo um ilícito objetivo, eu estou buscando prestigiar o fim social, o fim econômico, o fim da boa-fé objetiva dos contratos. Em contrapartida, perceba que eu também tenho o enunciado 37, também do Conselho de Justiça Federal, que vai falar o quê? Que independe da análise de culpa. Independe de culpa. Independe de dolo.
Núbia, e qual que é o enunciado que vai falar que independe de dano? Tem também. Enunciado 539 da 6ª Jornada de Direito Civil, aí do Conselho de Justiça Federal. Senhores, cada vez mais enunciados cobrados na primeira e segunda fase da OAB. Então, para resumir a nossa história, perceba só que o ilícito objetivo, eu só preciso de quê? Eu só preciso que haja a conduta mais o nexo de causalidade do agente. Eu não preciso de dolo, eu não preciso de culpa, eu não preciso desses requisitos. Por que eu não preciso? Porque o ilícito é objetivo. Se ele é objetivo, ele independe de dolo ou culpa. E se ele é objetivo, ele independe da prova do dano para materializar a possibilidade de cobrança. Aí você deve estar se perguntando assim, gente, essa professora, ela não está bem. Por que ela não está bem? Se não tem dano, como é que eu vou, então, pedir a reparação do dano? E quem falou para vocês que eu falei para pedir a reparação do dano? Eu falei da responsabilidade civil. Volta aqui comigo. A responsabilidade civil, ela se funda na reparação e ela se funda na prevenção. Então, quando há um ilícito objetivo que não tenha causado dano, o que eu vou pedir? Uma tutela inibitória para anular o testamento, evitando assim que ele cause dano. E se o dano já aconteceu, aí eu entro com uma tutela reparatória. Então, é a prova máxima de que a responsabilidade civil hoje, ela tem esse duplo viés, tanto reparatório quanto para evitar que o dano aconteça. Agora, uma coisa é muito importante. A priori, como eu disse, para que haja responsabilidade civil, seja do cunho reparador ou preventivo, há que se ter uma conduta ilícita. Esse ilícito pode ser culposo ou doloso, quando eu estou diante do ilícito do artigo 186, ou esse ilícito pode ser objetivo, onde eu não vou perquerir a análise de dolo ou culpa e nem a presença de dano. Agora, e se o ilícito não acontece? Núbia, e se há a exclusão da ilicitude? Eu preciso saber quais são as excludentes de ilicitude, porque a regra é clara, Arnaldo. Desapareceu a ilicitude, desaparece o dever de indenizar. E é o que nós vamos ver no próximo bloco. Volto já.